que maravilha! Para nós é mais uma vez uma alegria estarmos aqui nesse ambiente de luz, nesse ambiente de paz, que já se encontra perfeitamente harmonizado com as potencialidades do alto, e nós temos certeza que muitos corações aqui já se encontram consolados e que só serão mais ainda abrilhantados no decorrer da noite ao serem abraçados pelos seus amados que já estão aqui presentes. Eu quero agradecer ao Alex, eu quero agradecer ao Pablo, eu quero agradecer a todos que deixaram um ambiente tão belo para que nós pudéssemos perlustrar os caminhos do Evangelho do Cristo. Gostaria de dizer que Claudinei, que Sobreiro e eu, nós queríamos cantar, nós queríamos estar aqui na frente, nós queríamos ter feito um trio, mas não fomos permitidos, porque ficamos com medo de todos correrem, mesmo com chuva, todos só serem encontrados em Pratinha ou num ambiente ainda mais distante. Queríamos agradecer ao Pablo também por realizar ao final a oração da paz, essa prece que é atribuída a Francisco de Assis e que representa todo o seu ensino, que representa todo o seu caminhar. Nós temos um carinho muito especial pela oração da paz. É a primeira vez que eu falo isso. Acredito que nem a minha mãe sabe disso. Mas no velório do meu pai, quando a família pediu para que eu realizasse uma prece, eu não conseguia concatenar nenhuma oração. Há momentos assim na nossa vida. Há momentos que nós não temos força nem para rezar. Há momentos de tantas dificuldades, de tantos questionamentos, que nos faltam inclusive palavras para conversar com Deus. E a única prece que eu consegui entoar e cantando foi a oração da paz, foi a oração atribuída a Francisco de Assis. Então nós temos um carinho, nós temos um apreço todo especial por essa prece. Algum problema, Claudinei? Só a minha voz? Além disso, não há problema. O Pablo trouxe-nos aqui, e a Michele trouxe-nos aqui também, ao iniciar a noite de hoje, uma verdade inconteste. A vida não é fácil. Os nossos caminhos muitas vezes encontram obstáculos que parecem ser intransponíveis. Nós encontramos dificuldades que, como o Pablo muito bem colocou, nós acordamos às vezes e pensamos: tenho mesmo que levantar? Preciso sair da cama? Conseguirei viver mais essa etapa? Conseguirei atravessar mais esse dia? E aurindo forças que não sabemos de onde vêm, nós atravessamos mais aquele dia. E dia após dia, nós vamos vencendo as batalhas que nos são apresentadas. E quando nós conhecemos essa doutrina maravilhosa, que é o Espiritismo, encontramos também requisitos de consolação. As pessoas nos falam, a doutrina é consoladora, mas muitas vezes com uma justificativa um pouco incorreta. A doutrina espírita é consoladora não porque ela passa a mão na nossa cabeça, não. Ela é consoladora porque ela nos aponta um caminho, porque ela nos ensina a compreender, porque ela nos oferece entendimento. Não há nada mais difícil do que passar pelas dores sem uma luz. Não há nada mais difícil do que atravessar os momentos trevosos do nosso dia sem entendimento. A ignorância, nesses casos, é tormentosa, é torturante. E quando nós abrimos as páginas da codificação espírita, quando nós abrimos as páginas maravilhosas, psicografadas por Francisco Cândido Xavier, quando nós abrimos as páginas psicografadas pelo Júlio Carvalho, quando nós abrimos essas obras que jogam luz nos nossos caminhos, não que os obstáculos desaparecem, mas o entendimento leva-nos a atravessá-los de uma forma um pouco mais suave.
Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, e nós temos aqui hoje, pela graça do Eterno, uma enciclopédia ambulante de Kardec, que é o André Sobreiro, é o Kardecpedia que está aqui conosco hoje, e se eu errar qualquer dos acentos, ele irá nos corrigir, ele tem a permissão para nos corrigir, mas dentro do capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, estou certo? Há um texto que nos é trazido por um amigo na cidade de Havre, no ano de 1862. E é um texto intitulado A Paciência. E dentro desse texto ele nos fala: a vida é difícil, eu o sei. Ela se compõe de 1000 nagas, que são como picadas de alfinetes que acabam por ferir. A vida é difícil, eu o sei. Em momento nenhum nós vamos nos arvorar numa posição de chegar aqui em cima à frente de todos vocês, à frente de amigos tão queridos, Natália, que estuda conosco lá em Patos de Minas, Juliana, que temos o prazer de já conhecer há algum tempo e agora temos um contato firme pelo WhatsApp, Pablo, nosso obsessor predileto, André Sobreiro, que tivemos a alegria de conhecer pessoalmente, Claudinei, o melhor atleticano do Instituto, o atleticano mais orgulhoso do Instituto. Em momento nenhum nós vamos chegar aqui dizendo, afirmando, a vida é fácil. Não é. Não é. Ela é extremamente complicada. Ela contém percalços extremamente difíceis de serem superados. Mas nem por isso ela nos dá a permissão de não sermos os construtores ativos dos nossos passos. Geralmente, quando nós enfrentamos um problema muito grave, uma dificuldade muito grave, geralmente quando nós enfrentamos um obstáculo que parece intransponível, é muito comum nós procurarmos culpados. É muito comum nós apontarmos os dedos. E não é desdouro. O desespero é tão grande, não é desdouro se comportar dessa forma. E sem encontrarmos culpados próximos, sem encontrarmos a quem apontar os dedos, sobra-nos dirigir a nossa fúria ao Criador. Deus me abandonou. Deus não existe. Deus é injusto. Porque se justo fosse, não permitiria que eu atravessasse os momentos que eu estou atravessando. Quantos de nós nunca se comportou assim? Nunca se comportou assim. Quantos de nós já se comportou assim? Eu preciso aqui dizer, quando estamos na figura de conversarmos, quando nos encorajamos a estar na frente de um público tão seleto e tão iluminado como esse, nós precisamos abrir os nossos corações. Eu preciso dizer aqui que já tive 2 grandes despedidas. Não vou falar perdas, porque aqueles que se amam, aqueles que estão ligados, não se perdem. Continuam unidos, mesmo que em planos diferentes. O amor é uma força que nos conecta em todos os pontos do universo, mesmo que as partidas tenham sido feitas em momentos diferentes, mesmo que as partidas sejam dolorosas. Tive 2 grandes despedidas. E 2 despedidas que geraram revoltas por motivos diferentes. Tive que despedir de meu pai e tive que me despedir de um grande amigo. Quando me despedi primeiramente desse grande amigo que aos 33 anos desencarnou, vitimado pelo câncer, lembro-me que em um ato de revolta a Deus eu perguntava: tanta pessoa pior nesse mundo, por que o Senhor foi levar ele? O mundo precisa de pessoas como ele. E por que o Senhor foi levar justamente ele? Porque era aquela pessoa que eu sempre contava para mandar uma mensagem no WhatsApp. Era aquela pessoa que eu sempre pedi um conselho. Era aquela pessoa que me levou aos bancos de uma casa espírita há 18 anos.
Era aquela pessoa que eu considerava e considero ainda o mais inteligente que já conheci. E eu questionava. Primeiro questionei a ele: por que você foi tão cedo? Primeiro tive raiva dele. Por que você partiu tão cedo? E depois dirigi toda a minha fúria ao Criador. Por que permitiu que tantas pessoas perversas continuassem caminhando e que uma pessoa boa como ele partisse? Quando tive que me despedir do meu pai, a fúria foi porque não tive mais tempo para aparar as minhas arestas com ele. Porque não tive mais tempo para conviver com ele. Porque o meu convívio mais próximo com ele foi exatamente quando ele estava no CTI. Mas dirigi a minha fúria ao Criador. E nós dirigimos a nossa fúria à pessoa que partiu, às pessoas que estão ao nosso lado, a nós mesmos e ao Criador. Porque nós precisamos de compreensão e entendimento. Nós precisamos modificar a nossa ideia mental de que somos vítimas de um destino cruel, de que somos vítimas de um Deus que pune, de um Deus que, por não conseguirmos explicá-lo, por faltar-nos ainda um sentido para entendê-lo, nós adotamos uma postura de antropomorfizar, de colocar a ele como a nossa imagem e semelhança e não o contrário. E se ele é a nossa imagem e semelhança, ele pune, ele castiga, ele acorda de mau humor, ele olha para mim e fala: hoje é você, e é com você que eu praticarei os piores atos. Não, nós precisamos mudar. Na pergunta inicial que abre o livro dos Espíritos, nós somos instruídos, ensinados que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Acertei? E dentro dos seus atributos, que nos é dado compreender, sabemos que ele é perfeito em todos os aspectos, soberanamente justo e bom. Então ele não nos condena. Então ele não aponta o dedo para todos os que aqui estão, para mim, e diz: hoje é você que vai sofrer. Em tudo há uma razão de ser. Por mais que não a compreendamos no momento, em tudo há uma razão de ser. Mas nós podemos buscar entendimentos que não nos permitam mais ser vítimas, ovelhas tosquiadas por um pastor profundamente cruel, mas que modifique a nossa forma de encarar a vida, que modifique a nossa forma de encarar o mundo, que nos coloque como sujeitos ativos na construção dos nossos destinos. A vida é difícil, eu o sei. Ela se compõe de mil nadas, que são como picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas por que a vida é difícil? Por que tantas dificuldades? Por que tantas dores? Passa aí por uma compreensão do mundo que nós habitamos. Se nós abrirmos as páginas do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu pai, há em sua abertura, no seu pórtico, no seu hall de entrada, um texto do evangelista João. Mais especificamente do capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Eu me vou agora para vos preparar o lugar. E quando eu tiver ido e tiver vos preparado o lugar, eu retornarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. E Kardec, oferecendo as explicações, iniciando as explicações, logo após essa exposição, essa explanação evangélica,
nos traz uma ideia de consolação. Primeiro, indica-nos que há no universo infinito diversos globos, diversos planetas habitados. E depois nos fala dos diferentes estados da alma na erraticidade. Para a nossa conversa na noite de hoje, para o princípio da nossa conversa na noite de hoje, chuva, um ambiente gostoso, daqui a pouco o Claudinei vai passar um prato de sopa para todo mundo, muito quentinho. Nós estamos agora às 6 horas e 37 minutos, pretendemos ficar falando até mais ou menos meia-noite, meia-noite e 40. Nós temos 2 horários de sopa que o Claudinei vai servir todo mundo. Oi? Tem feijoada hoje? Não, então o Júlio nos corrigiu aqui. Hoje é uma feijoada feita pelo Claudinei e que será servida pessoalmente por ele. Então não se preocupem com o tempo. Tempo é uma ilusão criada para nos escravizar. Cumpre-nos, no objetivo da noite de hoje, discorrer sobre o que Kardec fala da pluralidade dos mundos habitados. E quando ele começa a conversar conosco sobre a questão dessa pluralidade, ele nos fala aqui, não com o popular que eu vou falar, ele é bem mais erudito que eu. Mas, você acha o mundo complicado? Quem aqui acha a Terra complicada? É a base da nossa conversa. Quem aqui acha o mundo difícil? Ele tem as suas dificuldades. Tem algumas pessoas que já se acostumaram com ele, mas ele tem as suas dificuldades. Você acha o mundo complicado? Então fica bem tranquilo. Mais ou menos, igual a senhora colocou. Mais ou menos. Então fica bem tranquilo. Porque nesse universo infinito, tem lugar que é ainda mais difícil, tem lugar que está no mesmo nível e tem lugar que é muito melhor. E aí ele começa a fazer uma classificação didática, não de forma absoluta. Um cientista não pontua nada de forma absoluta. Ele começa a fazer uma classificação didática dos mundos habitados. Ele classifica os mundos da seguinte maneira. No início da escala, nós temos os mundos primitivos, lar das primeiras encarnações do espírito humano, onde o senso moral é praticamente nulo e o conhecimento de um Criador é muito simples. Logo depois nós temos aqueles mundos que são intermediários, que pode haver o predomínio do mal, que pode haver o predomínio do bem, mas que depende do sentimento dos seus habitantes. Nesses mundos intermediários nós temos os mundos de provas e expiações, onde o mal prepondera, há uma capacidade intelectual muito avançada, mas a capacidade moral está tentando alcançá-la, porém o mal ainda prepondera. Nesses mundos de provas e expiações, a Terra encontra o seu lugar. Após os mundos de provas e expiações, nós temos os mundos de regeneração, que são aqueles mundos onde as almas cansadas das batalhas, que ainda têm o que esfiar, aurem o seu descanso, preparando-se para novos crescimentos. Depois dos mundos de regeneração, nós temos os mundos felizes, onde o bem predomina sobre o mal. E no topo da escala, nós temos os mundos celestes ou divinos, onde o bem reina soberanamente e é o lar dos espíritos depurados. Nós nos encontramos em um mundo de provas e expiações em vias de se regenerar. Eu costumo brincar que o nosso mundo de provas e expiações é um mundo já cansado. Provas e expiações já idoso, já pronto para modificar-se, já pronto para fazer uma transformação, já pronto para regenerar-se. O problema é que nós temos que ter um cuidado quando nós conversamos sobre o mundo de provas e expiações. Quando a primeira vez que eu entrei numa casa espírita e nós estudávamos sobre a classificação dos mundos, aquele que explicava disse: o mundo de provas e expiações, como a Terra o é um planeta prisão. E aquilo me deixou profundamente apavorado. Porque uma prisão que você enxerga a grade, você tenta fugir. Você tem uma ânsia de liberdade. Você tem uma esperança de liberdade. E uma prisão que você não enxerga, quais são os limites? É uma opinião que nós não podemos deixar prosperar. A Terra não é um planeta prisão.
é um planeta escola. É um educandário divino onde nós aparamos as nossas arestas. E também nós temos que ter cuidado com a expressão, com o ensino que nos fala, que é um mundo onde o mal prepondera. Veja bem, primeiro, o que é o mal? Qual é a definição que nós podemos dar do mal? Muitos de nós ainda encara o mal como sendo uma força ativa da natureza que combate todos os dias com o bem supremo, com o eterno, com Deus, pela posse de nossas almas. Porém, a definição talvez mais feliz que nos foi dada do mal encontra-se em uma obra de André Luiz. O mal é o bem que se perverteu. O mal é o bem praticado de forma egoística, praticado de forma incorreta. É o bem feito só para mim. Uma vez eu sempre gosto de trazer esse exemplo. Um mineiro, quando ele conta um assunto, se ele não contar um caso, ele não é um mineiro. Ele precisa contar um caso, trazer um pão de queijo, trazer uma garrafinha de café. Aí sim ele é um mineiro. Ele precisa fazer uma introdução de 45 minutos e aí ele fala o que ele queria falar. De preferência dizendo, aconteceu às 2h10, 2h11, 2h12. Ele gosta de dar uma floreada. Mas nós trabalhamos lá no Fórum em Patos de Minas, na vara da infância e juventude. E uma vez entrou um menino, a nossa sala, que é a sala do comissariado da infância e juventude, é a sala onde fica o local que os menores que serão ouvidos aguardam. E uma vez entrou um jovem, e esse jovem estava sendo, ele respondia pelo ato infracional análogo ao crime de homicídio. E eu me recordo que, conversando com ele, antes dele ser ouvido pelo promotor e pelo juiz, especificamente pelo juiz da vara da infância e juventude, eu me recordo que perguntei a ele: por quê? Por que você levou esse ato a efeito? E a resposta que ele me deu foi uma resposta muito simples, mas que me fez perceber o que é uma pessoa praticar um ato que ela acredita que é um bem que ela está fazendo, mas ela não percebe as consequências profundamente tristes, profundamente desesperadoras daquele ato. Ele me respondeu: eu estava sendo ameaçado pelo outro jovem. Tomei a atitude antes. É muito melhor a mãe do outro chorar do que a minha. E ele me respondeu numa naturalidade que eu não tive como responder. Eu fiquei profundamente triste de ter ouvido aquela afirmação. E na mente dele, nas palavras dele, no comportamento dele, o ato dele era profundamente justificável. Porque ele acreditou que estava fazendo um bem para a sua família, sem pensar na dor e no sofrimento que ele estava trazendo à família do outro, sem pensar nos dias de tormenta que ele estava levando aos corações desditosos que perderam aquele filho. E é claro, veja bem, eu trouxe um exemplo que é um extremo, mas sem pensar em extremos, quantas vezes nós não nos comportamos dessa maneira? Sem pensar em extremos, por favor. Nós vamos sair do extremo e vamos agora para as condições normais de temperatura e pressão. Quantas vezes no nosso dia a dia nós não nos comportamos dessa maneira, às vezes sem ver, fazendo um ato que traz uma vantagem apenas para nós. E quando o ato traz uma vantagem apenas para nós, ele traz uma dor, ele traz um incômodo para o outro. E isso é o mal. O mal não é uma força ativa. O mal existe quando nós somos passivos. Quando nós escolhemos nos omitir. Quando nós escolhemos ter uma atitude que terá respostas, que terá vantagens apenas para as nossas estradas.
A omissão traz o mal. Quando Kardec conversa conosco que o mundo de provas e expiações é um mundo onde o mal prepondera, nós precisamos fazer uma outra observação. Omissão. Prova e expiação. Nós precisamos fazer uma outra observação. Se nós pegarmos pela nossa mente, quantas pessoas verdadeiramente maldosas, perversas nós conhecemos, que fazem parte do nosso círculo pessoal? Eu particularmente posso falar, eu não conheço, eu falo por mim, eu não conheço, no meu círculo pessoal, não existe uma pessoa verdadeiramente perversa. Não existe uma pessoa verdadeiramente maldosa. Existem pessoas como eu, com seus altos, com seus baixos, mas lutando para aprender. Se nós pegarmos a totalidade do mundo, nós vamos encontrar uma parcela que ainda é perversa, uma parcela que se compraz em praticar o mal, uma parcela que é muito boa, que gosta de fazer o bem e que pratica ativamente o bem, e uma grande massa assustadoramente gigante que é omissa, que é neutra, que nada faz. E deixa eu perguntar para vocês aqui, o mal faz muito barulho. Quando nós nos omitimos, parece que o mundo é dominado pelo bem ou pelo mal? Pelo mal. Parece que ele é predominantemente ruim, mas ele não é. Ele é predominantemente omisso, porque nós ainda somos omissos. Minha esposa, que está aqui, você quer levantar a mão, Rejane? Não? Profundamente tímida. Eu também sou muito tímido, mas quando a gente fala assim, a gente perde um pouco disso. Minha esposa, que está aqui há alguns anos, ela me deu um ensinamento. As nossas esposas, eu vou discordar um pouco do Pablo, meu obsessor predileto, meu grande amigo, meu irmão de outra mãe, mas as nossas esposas e os nossos maridos, a nossa família, são os nossos grandes professores. Minha esposa é uma grande professora. É claro que ela me irrita às vezes, quando eu estou brincando, eu irrito ela muito mais. Mas ela me trouxe uma vez uma lição que talvez vidas e vidas para aprendê-la. Ela olhou para mim uma vez, nós estávamos tomando café. E eu estava tomando café, nesse dia específico, há alguns anos, profundamente arrependido de algumas atitudes da véspera. E quando nós estamos arrependidos, nós fazemos diversas promessas. E eu virei para a Rejane, minha esposa, e falei: Rejane, agora eu não vou ser mais assim. Agora eu vou só estudar. Vou pegar e vou ler Kardec de manhã até o final da noite. Vou ver as palestras do Haroldo. Todo o ambiente que eu for agora vai ser um ambiente iluminado. Eu não vou em nenhum ambiente mais complicado. E fiz todas aquelas promessas. Ela olhou para mim, né, de 3 em 3 meses eu fazia essas promessas, era aquele período, aquele intervalo, fazia a promessa, ficava 3 meses bem, caía de novo. Fazia a promessa, 3 meses bem, caía de novo. Ela virou para mim e falou o seguinte: Uriel, parece que você tem vergonha de ser bom. Rapaz, aquilo me atingiu de uma forma, aquilo foi um ensinamento para mim, porque eu percebi que nós temos vergonha em ser bons. Nós temos vergonha em ter uma atitude contrária ao que a correnteza dos erros nos leva. Nós estamos num assunto, no nosso trabalho, e naquele dia nós prometemos: não vamos fofocar, não vamos falar mal de ninguém. Chegamos na rodinha de 4 pessoas, colegas do trabalho. Se tiver todo mundo fofocando, eu vou também, porque não posso ficar de fora. Não posso ficar de fora. Nós fazemos uma promessa: nunca mais colocarei uma gota de álcool na boca, porque quando eu assim o faço, eu me transformo. Inclusive um companheiro chegou para mim uma vez e falou o seguinte: Uriel, não sei o que eu faço. Eu sou uma pessoa tão calma, eu sou uma pessoa tão tranquila, mas quando eu vou por bar eu me transformo completamente. O que eu faço? Eu falei: tá fácil, para de ir por bar. Tá fácil. Ele: mas eu não dou conta, meus amigos me ligam, me chamam, e eu fico completamente sem graça de falar não. A gente tem essa vergonha ainda
de ter uma atitude diferente, de ter um comportamento diferente. Nós queremos nos movimentar com a maioria, e movimentando-nos com a maioria, nós nos omitimos. E omitindo, nós permitimos que aquele mal, que pode ser pequeno, escandalize toda uma sociedade. Quando nós estamos na nossa rua, você está na tua rua, e você percebe, do lado de lá nós temos 5 casas, e você percebe que a primeira casa está sendo assaltada. Você abre a tua janela e percebe que a primeira casa está sendo assaltada. Se você liga para a polícia naquele momento, você impede que as outras 4 não sejam, e você inclusive pode levar a responsabilidade aqueles que estão assaltando a primeira. Mas muitas vezes o que a gente faz? Fecha a janela e fala, graças a Deus não era minha, porque eu estou com medo que eles venham aqui. A gente se omite, e quando a gente se omite, não só uma será assaltada, mas todas as 5 serão. Nós não podemos nos omitir mais. Nós não podemos ter mais a vergonha em sermos bons. Todos que estamos aqui, se chegamos na sexta, na noite gastronômica, no sábado, ontem, se estamos aqui chegando hoje, percebam, quando nós estamos aqui, todas as nossas energias positivas, de claridade, todas as nossas energias elevadas estão à máxima potência. E os nossos pensamentos estão a 1000. Agora eu sou uma pessoa diferente. Agora eu não brigo mais no trânsito. Agora eu terei paciência com fila de supermercado. Agora eu terei paciência com a minha cunhada, com meu cunhado, com meu sogro, com a minha sogra. Agora serei um homem e uma mulher diferente dentro da minha casa. É só passar do portão, quando o encontro acaba, o pensamento já começa a ser outro. Na hora que nós passamos o trevo ali, chegamos no posto da Shell, ou quando nós viramos para o outro lado, a gente já fala, ô caminhão, sai da minha frente, fora os nomes que nós proferimos. Eu conversava com um amigo e dizia a ele, seria interessante se nós vivêssemos em um ambiente de ascetismo, se nós pudéssemos estar a todo momento nesse educandário de luz, cercado de pessoas que, se houver uma rusga, porque onde há muita gente há sempre uma rusga, que se houver uma rusga, logo logo virá um entendimento, uma compreensão. Aqui pedir desculpa é mais fácil. Interessante seria, talvez, se vivêssemos a todo momento em ambientes assim. Mas precisamos retornar ao torvelinho das nossas lutas. E retornando aos torvelinhos que existem, aos redemoinhos que existem no nosso dia a dia, nós precisamos colocar em prática um ensinamento. Se queremos modificar o mundo que está ao nosso redor, se queremos que o que nos cerca não seja mais de provas e expiações, precisamos interiormente não sermos mais de provas e expiações. Não somos maus, não somos perversos, somos omissos. E para regenerarmos, precisamos ter uma atitude ativa em bondade. Precisamos transformar os nossos passos em uma atitude constante de fazer diferente, no bem, na paz e no amor. Mas para isso, a gente precisa se conhecer. Há um questionamento dentro do Livro dos Espíritos, não sei se isso aconteceu com vocês, estava comentando com um sobrinho. Quando nós entramos nas casas espíritas, tem alguém na porta que nos entrega uma cartilha. Eu falo, decore essas perguntas. 886, 625 do Livro dos Espíritos, e essa está dentro dessa cartilha. A 919. Na 919, Kardec indaga a espiritualidade, e eu não irei lembrar aqui ipsis literis, todos os seus termos, letra por letra, mas o sentido é mais ou menos o que irei dizer. Kardec indaga a espiritualidade. O que fazer? Qual é o meio mais prático? Qual é o meio mais efetivo de, desde já, progredir, combatendo as nossas más inclinações, os nossos maus pendores, as nossas más tendências? E a espiritualidade responde: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Se eu não me conheço, se eu não sei quais são os meus pontos de omissão, Juliana, se eu não sei quais são as minhas falhas, como eu irei me corrigir? Como eu irei melhorar se eu nem sei o que eu preciso melhorar? O problema não está na falha, o problema não está na queda, o problema está na inconsciência
permissiva que fazemos da queda. E dentro dos evangelhos, em especial dos sinóticos, Mateus, Lucas e Marcos, nós temos um texto maravilhoso onde somos ensinados sobre isso, que é a tentação de Jesus. Quando nós começamos a ler sobre a tentação do Cristo, nós nos questionamos: foi o Cristo verdadeiramente tentado? E aqui, lógico, respeitando todos os entendimentos diversos, nós partilhamos do pensamento, do ensino, de que temos na tentação do Mestre um ensino parabólico, onde ele coloca-se na figura principal para nos mostrar o combate constante que devemos realizar no que se refere aos nossos maus pendores. Na tentação, nós temos ali avocado alguns textos do Deuteronômio que nos mostram que a maior queda, a maior falha, o maior vício que nós podemos incorrer é no que diz respeito a não amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso espírito, com toda a nossa inteligência e com toda a nossa vontade. Dizem-nos os textos sagrados que em determinado momento Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto, onde permanece por 40 dias e 40 noites em jejum, sendo colocado à prova pelo adversário, sendo colocado à prova pelo julgador. E finalmente ele tem fome. E como eu sempre falo, Senhor, nós não podemos nunca pegar os textos evangélicos e interpretá-los de forma particular. Nós precisamos fazer uma leitura conjunta. E veja que interessante. Cristo é levado pelo Espírito ao deserto, onde fica por 40 dias e 40 noites em jejum, sendo tentado pelo adversário, pelo acusador. E finalmente ele tem fome. Nessa figura onde se coloca como personagem principal para nos ensinar sobre as nossas falhas e erros e quedas, veja a sinonímia, veja o quanto ela se identifica com a primeira parte do discurso que inaugura a construção do reino de Deus em nossos corações. Nos textos de Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12, o Cristo, vendo aquela multidão, eleva-se, e elevando-se, profere as suas felicidades. E a primeira felicidade é: bem-aventurados, felizes, os mendigos do Espírito Divino, porque deles é o reino dos céus. Chegará um momento, se já não chegou, e acredito primaciamente que para todos nós esse momento já aportou, que tudo o que nos cerca, Senhor, no que se refere à matéria, não mais nos completa. Que tudo o que nos cerca, Senhora, no que se refere aos bens do mundo, não mais nos planifica, não mais nos basta. A felicidade não mais se encontra no que nos é oferecido pelas paixões fugidias que nos cercam. Se esse momento chega através da dor, se esse momento chega através do sofrimento, se este momento chega através de uma liberalidade, não importa, mas uma hora ele chega, onde nós nos percebemos mendigos do Espírito de Deus, onde nós que estávamos jejuando há muito tempo das questões espirituais, por estarmos completamente imantados, por estarmos completamente mergulhados, por estarmos completamente jungidos de forma promíscua aquilo que a matéria nos oferece, onde nós sentimos fome. Uma fome que só é completa pela compreensão e pelo entendimento que nos podem ser dados pelas palavras do Senhor. E quando esse momento chega, é aquela hora que nós não mais queremos ser omissos, é aquela hora que nós queremos ser bons, é aquela hora que nós queremos procurar valores diferentes, é aquela hora que nós queremos novas verdades,
novos conhecimentos, Juliana. Mas há uma carga emocional, há uma carga espiritual, há uma carga pretérita ainda muito grande que não quer nos ver progredir. Pense bem, pense bem. Coloque-se, volte aos seus anos de escola. Para mim está há 30 anos. Volte aos seus anos de escola, infantil, ginasial. Você está no recreio. Imagine-se no recreio. Aqueles que, igual a mim, iam na escola, principalmente para comer o cachorro quente com batata palha. Que delícia, meu Deus do céu. Estou desse tamanho, não é à toa. Não é à toa. Coloque-se no recreio na tua escola quando tu era criança. Quando tu lá estava e ficava na turma dos bagunceiros. Aí um dia você fala, não quero mais essa turma para mim. Quero estudar. Quero ser diferente. Quero dar orgulho à minha mãe, ao meu pai, aos meus. E resolve mudar de grupo. No outro dia que você começa a partilhar dos interesses de um grupo diferente, você fica com vontade de voltar para o grupo da bagunça e o grupo da bagunça fica te convidando toda hora para ir lá junto com ele. É o mesmo com as mudanças. Nós somos crianças espirituais. Eu sempre trago exemplos para crianças porque nós somos crianças espirituais. É o mesmo no que se refere às nossas mudanças espirituais. Eu quero estar no grupo do Pablo agora, eu quero estar no grupo do Sobreiro, eu quero estar no grupo da Júlia. Tá, tudo bem, eu quero estar no grupo da Júlia agora, mas o grupo do Claudinei ainda me chama. Cadê o Claudinei? Meu Deus, ele não está aqui para se defender. Perdão, Claudinei, perdão. Mas tudo bem, o grupo dele me chama. Fala, vem cá, Auriel, aqui tá legal. O grupo do Pablo, do Sobreiro, o grupo da Júlia não é tão bom. Eles são muito pacíficos, eles são muito tranquilos. Volta para cá, vem para cá. Vem conosco. E é isso que acontece com a gente todo dia. Você quer mudar, você quer fazer diferente, você quer ser outra pessoa. Mas você mesmo se chama para lá estar e todos os outros te convidam para lá continuar. Para lá continuar. Quando Cristo tem fome, então, o adversário, o julgador, pega umas pedras do chão. Oferece aquelas pedras ao meio rabi. Está com fome? Se tu és filho de Deus, mande que essas pedras sejam transformadas em alimento. E sacie-se. Está aqui tudo que você precisa. Pedra, matéria. Sacie-se com isso. Você está com fome? Não se afasta não. Você se alimentou disso até os dias de hoje? Você é filho de Deus? Então manda que isso aqui te sacie. Não é o que acontece conosco? Não é o nosso orgulho nos dizendo, conversando conosco sobre isso? Nosso orgulho e todos os vícios que são carregados pelo orgulho? Peraí, você está com fome? Não, mas às vezes você está com fome é porque ainda você não comprou o carro do ano. É porque seu carro, nós estamos em 2020, é porque seu carro ainda é o de 2019. É por isso que você está infeliz. É por isso que você está com fome. Compra um carro novo. Você está com fome? Não, é porque sua casa está muito pequena. São 3 pessoas na sua casa, você tem uma casa de 7 cômodos, você está precisando de 10. É por isso que você está com fome. Você está com fome? Não, é porque você está trabalhando pouco. Você está trabalhando só 16 horas por dia. Trabalha 18 para você ganhar um pouquinho mais, porque é isso que você precisa. É essa felicidade que você precisa. É isso que está te deixando triste. Você não está precisando modificar os seus hábitos positivamente. Você está precisando continuar onde você está e ainda mais imiscuído e ainda mais introjetado naquilo que você está. Você não é filho de Deus? Então fala para Ele. Conversa com Ele. É Ele que está te fazendo infeliz. É Ele que não está te deixando perceber que o real está à tua volta na matéria que te cerca. Nos ensina, não escute o teu orgulho. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Eterno. De toda palavra que sai da boca do Eterno.
Mas o adversário não para por aí. O tentador não se dá por vencido. Ele continua querendo que você fique ao lado dele. E ele te leva até a cidade santa, porque ele conduziu o mestre até a cidade santa. E o levou ao pináculo do templo, no ponto mais alto do templo. E aí ele disse: não está escrito que os teus anjos te sustentarão? Pula, pula, porque nada ruim vai te acontecer. É a nossa vaidade. Faça tudo o que lhe é pedido, nada ruim vai acontecer a você. Escolha todas as ligações promíscuas possíveis, porque o ruim vai acontecer com o teu vizinho, com você não, porque você é protegido, porque você é ungido, porque você é abençoado, porque você é filho do Altíssimo. E não é possível que Deus vai permitir que algum obstáculo aconteça na tua vida. É a nossa vaidade. E quando o universo nos chama à corrigenda, porque não há nenhum de nós, prestem atenção, não há nenhum de nós que pode subir tão alto que não tenha que encarar em um momento ou outro a resposta da lei. Ninguém desvirtuará por completo e em todos os dias a lei. E quando a lei chama a corrigenda, ah, Deus, tu me abandonaste. A vaidade foi minha, mas o obstáculo é seu. A má escolha foi minha, mas a dificuldade foi você quem trouxe. E vem o questionamento, e vem a dúvida, e vem a falta de fé, e vem a falta de confiança. Mas o mestre também nos ensina. Estás também escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Habituarás com aquilo que Ele coloca nos teus passos. Pensem bem no livro dos Espíritos, e aqui o sobrinho vai levantar e vai falar: Uriel, a pergunta é essa, que eu não lembro que pergunta que é. Ele vai falar o número da pergunta e vai falar todo o texto dela, letra por letra, correto? Excelente. Excelente. Se o sobrinho fosse universitário do jogo do milhão, eu tinha ganhado R$1. Eu tinha ganhado R$1. Mas no livro dos Espíritos está escrito: o mais rico, o mais feliz é aquele que tem menos necessidades. Criamos necessidades irreais, escutamos a nossa vaidade e nos impressionamos quando somos chamados à corrigenda. Tudo que Deus coloca no nosso caminho, por mais que não tenhamos agora o entendimento necessário, é aquilo que precisávamos. Guardem isso. Por mais difícil que seja essa percepção, tudo o que Deus coloca no nosso caminho, e eu não estou aqui, por favor, querendo medir o sofrimento e a dor de ninguém, mas tudo o que Deus coloca no nosso caminho, nós precisamos assim falar. Um dia, em algum momento, chegará a compreensão de que é aquilo que nós precisávamos. Por isso está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus com as tuas vãs necessidades. Adequarás ao que Ele quer para a tua vida. E não buscarás adequar aquilo que nós gostaríamos que a nossa vida fosse. Porque na estrada percorrida, nós perceberemos que a felicidade é construída com aquilo que Deus, que o Eterno nos oferece. Mas o adversário, ele é tinhoso, ele não se cansa, ele não desiste, e ele conduz o mestre e mostra a ele todos os reinos do mundo e as suas glórias. Está vendo tudo isso? Tudo isso pode ser seu, desde que, prostrado, me adore. E aqui nós temos a manifestação daquilo que a pergunta 903 do livro dos Espíritos chama de o nosso vício,
a nossa falha, a nossa mazela radical de raiz. Aqui nós temos a manifestação do egoísmo. Tenha tudo, possua tudo. Não importa quem você vai ferir, não importa quem você vai machucar, simplesmente tenha, porque os reinos do mundo são todos seus e as glórias destes reinos te pertencem, se prostrado você adorar. A todas essas efemeridades, a todas essas questões passageiras que te são oferecidas. Aí o Cristo fala, deu, pode parar de me tentar. Afasta-te de mim, adversário. Olha, então aquela frase que nós passamos para a posteridade, vá de reto, Satanás. Vá de reto, Satanás. Vá para o inferno e para os lugares mais profundos, que são direcionados a ti e aos teus anjos. E neste momento o adversário afasta-se. E nesse momento ele para. E os anjos vêm servir ao Mestre. Meus amigos, toda vez que eu converso sobre essas tentações maravilhosas que nós enfrentamos, eu me emociono profundamente. Porque nelas nós descobrimos o nosso julgador, o nosso maior adversário. Juliana, você é tímida? Você é muito tímida? Gente, aquela ali é a Juliana, ela é muito tímida. Levanta a mão, Juliana, para todo mundo te conhecer. Por favor, isso, exatamente. Juliana é aquela ali, ela é muito tímida. Uma grande amiga lá de Catalão, tive a alegria de conhecer aqui no Instituto, correto, Juliana? Estou errando? Não, porque eu às vezes esqueço de onde eu conheci as pessoas. O Pablo, meu obsessor preferido, eu não lembro de onde eu conheci o Pablo. Eu sei que de repente o Pablo a gente já estava conversando por WhatsApp, a Júlia já estava tentando ensinar a Rejane como deixar as pessoas na rédea curta, e por aí foi. Você lembra de onde a gente se conheceu? Eu te vi na palestra lá no carro. E mesmo assim você resolveu continuar a nossa conversa? Você não importou não, mesmo assim? Não, então, eu realmente tenho muita dificuldade em lembrar de como eu conheci as pessoas. Eu tenho esse nome e problemas de lembrar onde eu conheci as pessoas. A Juliana foi aqui, correto? Juliana não é tímida, ela já demonstrou que ela não é tímida. Juliana, qual que é o teu maior adversário? Não precisa ter vergonha, a resposta vai estar certa. Eu mesmo. Levanta e fala, qual que é o teu maior adversário? Tô brincando. Mas se liberta, Juliana, vem cá, se liberta comigo. Qual que é o teu maior adversário, Juliana? Já fala seu nome alto, Juliana. Juliana. Esse é o nosso maior adversário. Sobreiro, qual que é o teu maior adversário? Juliana. Não, pelo amor de Deus. Eu só fui elogios pro Sobreiro. Hoje ele solta uma dessa, terceirizando o nosso adversário, que é o que muitas vezes a gente faz. Nós estamos no outsourcing, é um nome bonito. Nós estamos terceirizando os nossos adversários. Não sou eu o responsável, o outro é o culpado. Não sou eu o construtor principal das minhas sendas, das minhas estradas, dos meus caminhos. O outro é o adversário. Na verdade, a gente pode ser bem honesto. Nós estamos terceirizando tudo. Tudo. Teve uma vez uma irmã, ela me mandou uma mensagem e falou o seguinte: Uriel, aqui em casa está muito difícil, está muito complicado, eu não sei o que eu vou fazer. Reza para mim. Eu falei, irmã, eu rezo com você. Você vai rezar daí também, mas você não vai terceirizar a prece. Porque nós estamos, inclusive, terceirizando a prece. Reza para mim. Não, peraí. Reza daí, eu rezo daqui, nós rezamos juntos, e aí nós alcançamos a benesse. Nós precisamos parar de terceirizar as coisas. Nós precisamos parar de fazer outsourcing. Nós precisamos parar de fazer igual o Sobreiro acabou de fazer. Quem é o culpado pelas suas falhas? É a Juliana. Ótimo. A Juliana é culpada das minhas também. Juliana, você é culpada das falhas de todo mundo aqui. Não. O nosso maior adversário, e aí é um ensino profundo dessa que eu considero uma parábola, o nosso maior adversário somos nós. E nós somos feitos de dualidades. Nós temos dias iluminados e dias trevosos. E precisamos saber reconhecê-los. Tem uma mensagem, se eu errar o número da mensagem, me perdoe. Mas eu acredito que é a de número 129 do livro Caminho, Verdade e Vida.
E Emmanuel faz a abertura dessa mensagem com uma passagem de Tiago, onde ele fala que cada um é tentado quando atraído e engodado, e enganado e ludibriado pela sua própria concupiscência. Mas no último parágrafo dessa mensagem, que é o que eu acho mais interessante, Emmanuel coloca que cada dia tem as suas situações magnéticas específicas. Investigue aquilo que te faz feliz no teu dia, aquilo que te atrai no teu dia, e a partir daí, corrija-se. Quando o Emmanuel está conversando conosco sobre tentação, ele fala que a tentação nada mais é do que a exteriorização da concupiscência, a exteriorização do fundo primitivo e viciado da criatura humana. Quando nós caímos, nós estamos exteriorizando algo que ainda existe dentro de nós e que precisa ser corrigido. Mas também, veja bem, escutem o que eu estou falando. Quando nós caímos, nós não precisamos nos imaginar como sendo as piores pessoas do mundo. Você não é a pior pessoa do mundo por errar. E não acredite naqueles que te falam que você não tem salvação. Porque muitas vezes quando nós falhamos, tem sempre alguém para apontar o dedo e falar: está lá o espírita. Está lá aquele que vai no instituto, mas não pratica nada dentro de casa. Mas você xingou? Mas você fala palavrão? Mas você fica irritado? Não é você que está conversando conosco sobre Kardec? Fico irritado, falo palavrão, xingo tem hora, fico muito colérico, porque eu não sou anjo, eu estou aprendendo. Você não é a pior pessoa do mundo por errar, você está aprendendo. Assim como você não é a melhor pessoa do mundo para fazer alguma coisa certa. Você está no caminho. E é isso que nós precisamos perceber. É uma passagem maravilhosa, está no capítulo da Boa Nova. E o capítulo é intitulado A Lição da Vigilância. Eu não sei se é o capítulo 21. E lá nós temos um recorte de uma passagem com o nosso querido Simão, a pedra. E o Cristo, nos últimos momentos de sua passagem terrena, ele resolve fazer uma reunião com os discípulos. Eles estavam em Cesareia de Filipe. E em Cesareia de Filipe, ele chama cada um ali e pergunta: será que as pessoas que estão nos ouvindo estão compreendendo a substância das minhas pregações? Que dizem, ou quem dizem os homens que eu sou? E cada um ali então se levanta e vai conversar com o Cristo sobre o que as pessoas imaginavam, ou quem as pessoas imaginavam que ele era. Olha, mestre, acredito que João falou isso. Olha, mestre, alguns acreditam que tu és Elias, que após subir aos céus em uma carruagem de fogo, retornou ao cenário do mundo. Simão Zelote responde: alguns estão dizendo às margens do Tiberíades que tu és o Batista ressuscitado. Olha, alguns outros ainda nas cercanias do templo acreditam ser o senhor Jeremias, o profeta. Olha, ok, tudo bem os demais não conseguirem acertar quem sou eu. Mas e vocês que caminham comigo, que estão participando das minhas prédicas, que estão participando das curas, que estão participando das maravilhas que estamos realizando em conjunto? Quem vocês pensam que eu sou? Silêncio. Silêncio na organização do colégio apostólico. Então que Simão levanta-se e, inspirado, responde: tu és o Cristo, Salvador, Filho de Deus vivo. Ao que o Cristo responde: bem-aventurado sejas tu, Simão, porque não foi a carne que te revelou essas verdades, mas sim o Espírito de meu Pai que está nos céus. E Simão fica profundamente alegre com aquilo, cheio de si, profundamente orgulhoso. E não somos assim? Quando nós acertamos alguma coisa, rapaz, a gente enche de si. A gente fica: estou errado, senhora? Sabe qual é o nome da senhora? A senhora é tímida? Sabe mesmo que está rindo aí? A senhora é tímida? Qual que é o nome da senhora? A senhora é tímida também? Pode ser da senhora também. Qual que é o nome da senhora?
Vai falar a senhora, vai falar a senhora que está atrás. Qual é o nome da senhora? Elane, muito prazer. E a senhora? Maria. Elane e Maria. Estou errado, sei que as senhoras não são tímidas, levantem a mão para todos vê-las. Ah, que maravilha, olha que lindo, gente. Ele é tímido. Mas não é assim, nós não somos assim. Quando nós acertamos algo, nós temos aquele comportamento que as nossas mães colocavam estrelinhas na nossa testa quando éramos criança. O meu filho é o melhor do jardim de infância. Olha que maravilha. E nós ficamos cheios de si. Não erramos mais. E Simão estava desse jeito. Entendi perfeitamente as palavras do Mestre. Tu és o Cristo, Salvador, Filho de Deus. E o Mestre começa então a dissertar sobre todas as dificuldades que seriam enfrentadas a partir dali. Todas as dores. Que ele era um cordeiro a ser imolado. Que para cumprir as palavras dos textos antigos, ele precisaria ser uma ovelha tosquiada pela incompreensão. Filipe fica muito triste, o colégio apostólico fica muito pesaroso, e Simão, cheio de si, que tinha acertado a primeira pergunta do teste, fala para o meio do Rabi: não é possível. Alguém tão bom como o Senhor, que cura tanto, que nos deixa tão felizes, que traz tanta paz ao mundo, que está reformando os nossos corações. Não é possível que o Senhor tenha que sofrer tanto. Deus, aí Simão dá aquela derrapada. Se assim for, Deus não pode ser justo. Ai, o mesmo que havia falado, tu és o Cristo, Salvador, Filho de Deus, talvez uns 30 minutos depois, veja bem, uns 30 minutos depois, vira e fala: não é possível. Se isso tudo que o Senhor está falando acontecer, Deus não pode ser justo. Não somos nós? Quando nós acertamos algo e a nossa vida está um mar de flores, um mar de rosas, perfumada, com todas as alegrias, oh meu Deus, toda honra e toda glória a Ti. Se alguém em dor e em sofrimento vem conversar conosco, não, você está muito sem fé. Está muito sem fé, sobreiro. Deus é muito bom. Deus é perfeito. Tudo que Ele faz tem razão de ser. Quando nossa vida está um mar de rosas e nós acertamos a pergunta: tu és o Cristo, Salvador, Filho de Deus. Quando ela começa a oscilar, quando os problemas começam a bater, é possível, Deus não é justo. A gente dá uma derrapada. E quando Simão deu a derrapada dele, Cristo falou: silencia-te. Silencia-te. Afasta-se de mim, adversário. Não me tente. Ele fica bravo. É um ensino com prudência, mas é um ensino severo. É um ensino severo. Tudo passa, eles estão caminhando. Simão percebeu que o mestre tinha falado aquilo com carinho, mas ele está cabisbaixo. Ele está cabisbaixo. Ele vai perguntar: ô Jesus, mas você tinha me elogiado aqui, e logo depois você me corrigiu daquela forma? Por que isso? Não, Simão, fica tranquilo. Foi exatamente para te mostrar que nós podemos, no mesmo dia, nós podemos ir aos céus e cair nos locais mais profundos. O que importa é que nós nunca percamos a vigilância. Nós nunca percamos a vigilância. Quando nós entendemos quais são as situações magnéticas específicas que nos atraem todos os dias, quando nós percebemos aquilo que nós precisamos corrigir de forma honesta, entendendo que a correção não será... Você não vai pegar uma falha e transformá-la em uma virtude da segunda para a terça-feira, vai demandar trabalho, você ainda vai cair muito. Nós precisamos agir com vigilância. Se há uma situação magnética específica no teu dia que te faz colérico, que te faz irritadiço, que
te faz sair da casinha e ter um comportamento que não coaduna com aquele que é o seu, por que procurá-la? Veja bem, por que procurá-la? Uma jovem nos procurou, nós estávamos, isso foi no nosso trabalho, ela estagia conosco, e ela nos procurou, tinha acabado de terminar o relacionamento, acabado, e os jovens são muito apaixonados, ela tinha acabado de terminar o relacionamento, e ela virou para mim e falou assim: Tirel, 4 horas da manhã, ele me mandou uma mensagem, acabou comigo naquela mensagem, hoje eu não sei o que eu faço. Tá fácil, bloqueio o contato. Mas pra quê? Eu falei, tudo bem, você gosta disso que você está sentindo? Você gosta? Você gosta disso que você está sentindo? Não, eu não gosto. Então, quem é que está permitindo ser ofendida nessa situação? Quem é que está abrindo o telefone para ler a mensagem? Ele foi na sua casa, pegou a sua mão, desbloqueou o seu telefone, abriu o contato dele, colocou o seu olho e fez você ler aquela mensagem? Não. Então tá fácil resolver. Você está passando por isso porque você está procurando com as suas próprias mãos. Tá fácil resolver. E aí eu perguntei para ela: você se ama? Pergunta difícil, né? Você se ama? Primeira coisa que você tem que descobrir para oferecer amor a outra pessoa é saber se você se ama. Porque enquanto você não descobrir se você se ama, se você gosta de você, você vai continuar se permitindo as situações tóxicas como essa que te fazem sofrer. Qual é a situação magnética do teu dia que precisa ser evitada? Qual é aquela tentação que precisa ser passada ao longe e ao largo? Você se conhece? Você sabe quem você é? Você sabe o que está te atraindo para as quedas? Como teu maior adversário, você sabe aquilo que lhe impede de crescer? Então precisa descobrir. A maior aventura que nós podemos realizar é o conhecimento de nós mesmos. E identificando aquilo que nos faz cair, nós buscamos evitar. Identificando aquilo que nos faz crescer e prosperar, nós procuramos continuar. No que se refere à tentação de Jesus, o menor texto é o texto de Marcos. Marcos simplesmente nos fala: então o Cristo foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser colocado à prova pelo adversário. E lá permaneceu por 40 dias e 40 noites. E os seus anjos o protegiam. Meus irmãos, a todo o momento nós somos protegidos por forças invisíveis maravilhosas que querem nos ver prosperar, que querem nos ver vencer, que querem nos ver não mais sermos tímidos em ser bons, termos vergonha em ser bons. O problema é que a gente está sintonizando em outro lado. A gente está sintonizando em outra esfera. Uma esfera de vitimismo, uma esfera de passividade, uma esfera que espera, mas não uma esfera que age. Quase a grande totalidade das obras espíritas que nós lemos, nós temos ali aquele irmão, aquela irmã que está sofrendo, que está passando por momentos complicados. E aí nós temos uma frase que é quase que identificadora nas obras espíritas. Então esse irmão, essa irmã, vamos pegar aqui o exemplo de André Luiz. Nosso Lar, quem leu o livro? Maravilhoso, eu amo vocês. Geralmente eu pergunto nas casas: Nosso Lar, quem leu o livro? Eu levanto a mão, mais umas 2 ou 3 pessoas. Que foi incrível, vocês são fenomenais. Nosso Lar, quem viu o filme? Mas vocês são maravilhosos. Isso aqui é uma colônia espiritual elevada, colônia Instituto do Amor. Em Nosso Lar, André Luiz fica 7 anos comendo o pão que o adversário amassou. Porque o adversário era ele mesmo. Ele fica 7 anos comendo o pão que o adversário amassou. E aí, uma hora lá, ele vira e fala:
Orei fervorosamente, como há muito tempo não orava, e percebi o auxílio que estava ao meu lado. O auxílio está ao nosso lado a todo momento, a gente só precisa sintonizar nele. As forças sintônicas, positivas, vibracionais elevadas estão ao nosso lado a todo momento. Evita isso. Não faça isso. Haja de forma diferente. Basta que a gente mude a sintonia. Nós estamos situados a cada minuto e segundo da nossa existência. Mas os anjos estão a nos servir. As boas inteligências, Juliana, estão a nos servir. Basta que a gente sintonize com elas. A percepção vem através da mudança do padrão mental. Eu pedi para o Pablo, e aqui nós já vamos encerrando as nossas palavras, e já pode chamar seu marido de novo para ele tocar para nós. Eu pedi para o Pablo, não, Pablo, não é agora não, senta, fica tranquilo. Quando eu falo que nós estamos encerrando as nossas palavras, nós temos mais ou menos uns 45 minutos. Eu pedi para o Pablo para que cantasse a oração que eu tenho tanto carinho. E prestem atenção, eu vou cantar agora, não, brincadeira, não vou cantar não. Mas prestem atenção, talvez como nunca prestaram antes, na oração de Francisco de Assis. Senhor, se quiserem repitam comigo, até porque eu me perco nela. Senhor, fazei-me instrumento da paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve. Onde houver discórdia. Onde houver dúvidas. Onde houver erro. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. E agora a parte que arrepia. Pois o quê? Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo para todos os erros do mundo que nós vivemos para a vida eterna. A oração da paz é uma oração de conduta ativa. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Sejamos ativos. Paz e luz no coração de todos.